Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Pietra Luna. Eu sou Pietra e a gente vai começar com uma conversinha sobre tarô. Todo mundo sabe que tarô é um oráculo, que tarô é um conjunto de símbolos, que tarô são 78 cartas, senão não é tarô. Mas tarô pra quê? A gente vai ter uma conversinha junto com conversinhas que eu também tive com uma galera lá no Facebook e vamos esclarecer um pouquinho de tarô pra quê? Tarô por quê? Vamos lá? Eu dei um pulinho em alguns grupos de tarô no Facebook, deixei também na minha timeline. Uma pergunta mais ou menos assim, tarô por quê? Tarô pra quê? Por que a gente usa? Por que a gente curte? O que acontece, né? Por que a gente é levado pra ele? Obviamente a gente sabe que tem toda essa questão de previsão, da gente poder sentar e olhar um caminho, de poder entender como é que a nossa realidade vai se desenrolar, mas aí pessoas que também se interessam pelo tarô, que também são apaixonadas pelo oráculo, deixaram alguns comentários bem interessantes. O Júlio Soares escreveu que ele gosta por ser uma questão do oráculo e através da simbologia e das infinitas possibilidades de leitura que temos através dela, ele se torna próximo do consulente. E é verdade, o tarô, sendo um livro de páginas soltas, ele de fato tem uma combinação imensa de possibilidades. Então, uma carta, ela nunca vai ser estanque, uma leitura, ela nunca vai ser estanque, porque junto com uma carta, a gente tem mais 77 para combinar. E se a gente for pensar como é que a gente pode colocar numa carta, por exemplo, uma torre, como é que a gente pode entender uma torre como simplesmente, que desgraça, que tragédia, o que vai se abater sobre mim, mas olhando o que tem junto com ela, o que está perto, o que está longe, o que está conjugado, de fato a gente consegue uma possibilidade de símbolos e de interpretações que ficam muito mais perto do consulente. O tarô, ele precisa desse contorno, e é por isso que eu insisto, sempre insisti e insisto com você, que é muito importante a gente conhecer arcanos maiores e menores de uma forma aprofundada, porque é exatamente assim que a gente consegue mais e mais combinações e possibilidades. A Raquel também deixou um comentário super interessante, que ela falou que ele é interessante como uma ferramenta lúdica de simbolismo e de construção a partir do autoconhecimento ou, consequentemente, de novos futuros. Tarô como uma coisa lúdica, de fato é muito interessante, né? Porque pro tarólogo, para quem estuda, para quem gosta, nossa, é aquela coisa maravilhosa. Ai, comprei um baralho novo, quero ver, quero mexer, quero manipular. E talvez essa manipulação de fato faça muito sentido, porque é uma coisa física. Muitas vezes a gente fica pensando na nossa realidade ou no nosso futuro dentro da nossa cabeça e aquilo ruminando como um perfeito 8 de espadas, ruminante, mas que na verdade, quando a gente tem essa coisa física de poder mexer nas cartas e poder olhar para elas e poder combinar e poder estudar, a gente se sente mais próximo e mais seguro. Não tem jeito. Forma física, muitas vezes a gente precisa de um instrumento físico. Outra coisa que ela colocou do lúdico que eu penso que é muito interessante é muitos baralhos, muitos conceitos. Então, dependendo do autor que a gente tem na mão, a gente tem diferentes formas de desenhar um mesmo símbolo. A gente pode partir para diversos baralhos diferentes. A gente sabe que a Imperatriz vai estar lá, que ela é uma mulher, que provavelmente ela está grávida, que provavelmente ela está sentada num trono, mas ela pode ser representada por uma deusa, ela pode estar num jardim, ela pode estar segurando um escudo, ela pode ter cabelo claro, ela pode ter cabelo escuro. E essa variação sobre o tema é que ajuda a nossa cabeça a pensar, a construir ideias sobre aquele mesmo símbolo. Então a gente consegue tirar outros detalhes que são muito interessantes ou fazer relações que são interessantes. Por exemplo, pensar uma imperatriz como uma regente, como uma Cersei, por exemplo, de Game of Thrones. Ela é uma ótima imperatriz, talvez ela não seja a melhor imperatriz,
mas ela é um exemplo ótimo de imperatriz, ou de como a gente pode levar uma imperatriz mais próxima de uma rainha de espadas, por exemplo. Né? Então é muito legal a gente poder fazer essa correlação e fazer esses símbolos, voltando, se combinarem e poder brincar com eles. Porque e o que é a vida sem brincadeira, né, gente? Fica chato. Um outro comentário que eu encontrei foi da Silvia. E a Silvia, na verdade, ela não me deu respostas, ela me colocou mais perguntas. E eu achei isso muito interessante, porque ela disse, bom, se a gente está usando o tarô como ferramenta, instrumento para fazer um trabalho, qual, na verdade, é o trabalho que o consulente vem para ser auxiliado a realizar? Ou seja, o tarô, ele vem, tarô para ser um instrumento para outra pessoa, tarô para ser um veículo de entendimento para outro. Porque, como a gente sabe, o tarô está dentro da gente, né? Ele está lá no nosso subconsciente, os símbolos estão borbulhando, eles estão nos contando histórias, mas não é sempre que a gente consegue acessar esse nível dentro da nossa consciência ou dentro do nosso dia a dia tão atribulado para puxar isso para fora de uma forma coerente. O tarot serve para ajudar a gente a sentar, a abrir e olhar. A gente tem aqui um 3 de espadas, mas tem aqui também um 9 de ouros e tem aqui um julgamento. Como é que a gente pode olhar isso com calma, fazer isso combinar para fazer aquilo que está borbulhando dentro da nossa cabeça fazer sentido e ajudar a gente a construir uma realidade mais coesa. Achei isso super bacana. O Emanuel, que é um querido, colocou um comentário vasto e eu vou ler como ele sintetizou, porque eu achei excelente. Tarô porque é fácil, é simples, é embaralhar, cortar e voilá. É fácil em seu uso, ecumênico na prática, comum nas referências. E eu achei isso excelente, porque de fato o tarô é fácil. Não estou dizendo que você não precisa estudar, que você não precisa saber, que você não precisa ter empenho e ter estudo. Precisa, e muito. E na verdade é de fato esse tempo e essa prática que faz com que as leituras fiquem cada vez mais fluidas e cada vez mais coisas e cada vez mais próximas de quem vem buscar. Seja você mesmo, que aliás essa é uma conversa que a gente pode ter mais pra frente sobre ler pra si, ou para ler para outra pessoa, ou simplesmente para a gente colocar as cartas ali e fazer uma reflexão sobre o que aqueles símbolos querem nos ensinar, o que lição a gente tem que aprender. Outra coisa é que, como ele é pequeno, fácil, prático, ele tá na mão. Então, se você colocar na bolsa, tiver uma dúvida ou precisar ajudar alguém, ele é super tranquilo da gente lidar. E talvez por isso ele seja tão atrativo. Você não precisa fazer um ritual, por exemplo, ou ter todo um rito para lidar com uma bola de cristal, com um espelho negro, ou com uma visão dentro da água, como a gente pode fazer na bruxaria italiana, até como a gente também vai conversar em alguma outra ocasião. Ele tá ali, ele tá disponível. E de fato, como ele não precisa ser absolutamente algo místico, ou sobrenatural, ou barbatérico, ele é simplesmente uma combinação. Então, se você puxa, olha a sua combinação e consegue lidar com ela, pronto, você já tem um conselho, você já tem uma previsão. E outro ponto que eu acho excelente é esse ponto dele ser ecumênico. Você não precisa acreditar em nada para lidar com o tarô. Obviamente, você pode combinar ele com uma prática espiritual? Sim. Você precisa combinar ele com uma prática espiritual? Não. Ou seja, o tarô está acessível para todo mundo. Ele não precisa ser uma coisa dos deuses ou do diabo ou de qualquer coisa para ser usado, porque ele é passos humanos, né? Ele é tudo aquilo que está, como disse o Emmanuel no comentário dele, no pensamento ocidental. Ou seja, ele é tudo aquilo pelo qual o homem ocidental já passou ou passará. Por tudo aquilo que eu já passei ou passarei, e você também. Todo mundo teve um momento de imperador na vida, todo mundo teve um momento 6 de copas na vida, todo mundo teve um momento 5 de espadas na vida, todo mundo já sofreu, todo mundo já venceu, todo mundo já terminou e começou de novo. Ou seja, esse ciclo de louco ao mundo, o mundo pula pro louco, o louco vai, tudo de novo,
a gente passa por isso se quiser todo dia, né? A gente termina no fim do dia e vai dormir e pula pro próximo dia e começa a galgar todos os nossos passinhos todos de novo. Então, é muito interessante isso. Tarô porque é fácil, tarô porque é acessível, tarô porque tá nos meus passos e tá nos seus passos, tarô porque tá na continuidade da humanidade. E isso é muito bonito. Por fim, o comentário da Lígia. Ela coloca pra gente que ela acredita que é mais fácil o entendimento do consulente quando ele acontece por algo físico e material, que é o caso das cartas. Então, eu acho isso muito interessante porque a gente volta naquilo, né? Ser humano só acredita vendo. Então, muitas vezes ele precisa, de fato, de ter as cartas colocadas em cima da mesa para poder dar uma legitimidade para aquilo que está acontecendo. E é muito interessante porque muitas leituras que a gente vê, o que você tem na tua frente é simplesmente uma confirmação daquilo que o consulente está falando, ou uma confirmação daquilo que você está pensando, ou simplesmente uma mexida na lente de como a gente está pensando. Vai um pouco mais para a esquerda em vez de ir tanto para a direita. Por fim, eu acredito que a fisicalidade do tarô, né, o fato dele ser material, dele ser palpável, dele estar na mão, da gente poder mexer nele a qualquer tempo, faz com que ele seja, além de próximo, que ele seja significativo, né? Qualquer pessoa pode tocar o tarô, pode manipular o tarô, pode brincar com ele, no sentido não desrespeitoso, não ofensivo, mas de sentar e conversar com as cartas, de refletir sobre elas, de olhar para aquilo e até pensar, quebrar a cabeça. O que será que isso quer dizer para mim? Do que será que isso está falando? E aí você parte e olha para os detalhes. Eu já vi leituras incríveis que você pegava uma carta e esquadrinhava ela em 9 pedaços para poder tirar e extrair detalhes que chamam a atenção e que as pessoas acabavam encontrando em tempos posteriores. O que eu acho ótimo é que o tarô, ele se reflete na lente que a gente coloca sobre a vida. Então, a realidade, ela existe, independente de mim, independente de você, e as coisas acontecem, não são para mim, não são para você, elas são absolutamente impessoais, né? A chuva chove, o sol brilha, o frio esfria, ponto, né? Essas coisas acontecem. O que faz isso ser melhor ou pior são as lentes que a gente coloca na frente dos nossos olhos. E o tarô pode ajudar a gente a corrigir essas lentes, a tonalizar essas lentes e a perceber ou a focar essas lentes para a gente poder perceber de fato como é que essa realidade que a gente vive pode se desenrolar para a gente viver ela de uma forma mais plena, mais calma, mais em paz e mais consciente daquilo que a gente é e daquilo que a gente pode fazer. Então, por fim, tarô para ler, tarô para estudar, tarô para meditar, tarô para manipular, tarô para prever, tarô para conversar. Tudo isso sobre todos os movimentos e todos os passos que todos os seres humanos tomaram e tomarão. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização e a gente se vê no próximo. Até mais!